E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei. Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? Na última rodada eu fiz 80,05, uma pontuação que foi boa para a rodada. Eu tive alguns jogadores que foram destaques, que me ajudaram na pontuação. O Hugo, goleiro do Flamengo, fez uma boa pontuação. No meio de campo, o Johan também pontuou muito bem, mesmo perdendo um pênalti. E no ataque, é claro, o Marinho fez toda a diferença, sendo meu capitão, fez uma ótima pontuação e contribuiu com a minha pontuação de 80 pontos. Mas é claro que eu esperava um pouco mais, mas sem problemas, considero que foi uma pontuação legal para a rodada. Reta final de Campeonato Brasileiro, reta final de Cartola, e se você ainda não se inscreveu no Catimba, não participou, a hora é agora. São as últimas rodadas e como eu falei pra vocês, vale muito a pena participar do Catimba Scores. São várias ligas disponíveis no site do Catimba, tem tudo bem explicadinho pra vocês no link, na descrição do vídeo, no link do Catimba. Então entra no link e faça a inscrição pra você imitar e faturar muito no Catimba Scores. Como são as últimas rodadas da competição, eu acho bem válido a gente fazer algumas apostas, alguns jogadores que possam fazer diferente e contribuir com uma pontuação melhor para a rodada. Então vamos conferir como que ficou a minha escalação para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a minha escalação, é claro que eu sempre começo pelo meu goleiro escolhido para a rodada, e o goleiro que eu escolhi foi o Fernando Miguel, o goleiro do Vasco, que enfrenta em casa o Bahia. Optei por ele porque eu considero que o jogo do Vasco e do Bahia seja um jogo bem aberto, possibilitando algumas CDs para o Fernando Miguel. É um jogo muito importante para os dois times, então estou bastante confiante que o Fernando Miguel possa fazer uma boa pontuação diante do Bahia. Na minha zaga, o primeiro zagueiro escolhido foi o Júnior Alonso, o zagueiro do Atlético Mineiro, que joga em casa e enfrenta o Fortaleza que não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro buscando muito tirar a diferença ali dos pontos com o Flamengo, com o Internacional, obviamente visando a liderança do Campeonato Brasileiro, visando o título do Campeonato Brasileiro. O Júnior Alonso é um zagueiro com boas pontuações, super regular, tem uma média maior de 5 pontos jogando em casa. Nas duas últimas partidas em casa ele fez um gol e deu uma assistência. E o meu outro zagueiro escolhido para a rodada é um zagueiro que eu já escalei umas 2 vezes, que é o Thiago, zagueiro do Ceará, que enfrenta em casa o Atlético Paranaense. Eu também considero o Thiago um zagueiro bem regular, bem forte na jogada aérea e com uma média de 1 a 2 desarmes por partida. Na dupla de laterais, o primeiro lateral escolhido para a rodada foi o Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro. Quase sempre eu escalo o Arana, eu sempre comento isso com vocês, porque eu gosto bastante dele. Eu acho um lateral que tem ótimas pontuações, principalmente em casa, sendo super regular, uma pontuação aí maior de 6 pontos jogando em casa. Ele é um lateral bem ofensivo, tem gol no campeonato, tem assistência, então eu tenho bastante confiança no Guilherme Arana para esta rodada diante do Fortaleza. E o meu outro lateral escolhido para a rodada foi o Calegari, lateral do Fluminense, que joga em casa e enfrenta o Goiás. O Calegari é nosso lateral mito dos desarmes. Nos jogos ele não está desarmando tanto assim, porém ele continua com uma ótima média de 3 desarmes por partida, eu considero um ótimo número, e é um lateral que nunca negativou jogando em casa. Então por este motivo eu fechei minha lateral com o Guilherme Arana e com o Calegari. Indo para o meio de campo para a rodada, o primeiro meia escolhido é o meia mais escalado, mais uma vez, que é o Vina, o meia do Ceará, que joga em casa e enfrenta o Atlético Paranaense, não é para menos. Afinal, ele está jogando muito no Brasileirão, sendo um dos destaques este ano, pontuando muito bem no Cartola. É um jogador muito completo, é a referência do Ceará. Então é aquilo que eu sempre falo. Se tem gol do Ceará, ou é gol do Vina, assistência do Vina, ou o lance do gol começou com o Vina, porque ele está jogando demais. O meu segundo meia escolhido é o Johan, é o meia do Atlético Mineiro, que joga em casa contra o Fortaleza, como eu já mencionei aqui pra vocês. O Johan tá fazendo boas pontuações nos últimos jogos, mesmo na última partida que ele perdeu um pênalti, ele pontuou muito bem, porque ele fez um gol, deu uma assistência também. Ele tá sendo bem regular, bem participativo nos jogos do Atlético Mineiro, eu optei por ele para ser o meu segundo meia para a rodada. Por fim, meu terceiro e último meia escolhido é um meia que eu considero super regular na competição, que é o Raul, o meia do Bragantino, que joga fora de casa, diante do Internacional. Obviamente eu tô escalando ele porque eu tô bastante confiante que ele consiga desarmar bastante diante do Internacional, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E agora a parte principal, os 3 atacantes escolhidos para a rodada. O primeiro atacante escolhido foi o atacante do Internacional,
o Yuri Alberto, que joga em casa e enfrenta o Bragantino. Optei por ele, por quê? Porque ele tá jogando muito bem, pontuando muito bem nos últimos jogos. E o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, então nada mais justo do que ter um jogador e um atacante do Internacional no meu time nesta rodada. O meu segundo atacante escolhido foi o Cano, atacante do Vasco, que joga em casa e enfrenta o Bahia. Como eu falei, é um jogo muito importante para o Vasco e para o Bahia. Como o Vasco joga em casa, na minha opinião, o Cano se torna mais destaque para esta rodada. No último jogo ele fez 2 gols contra o Atlético Mineiro, então eu acredito que ele está na boa fase de marcar gols na competição. Eu considero ele um bom nome para esta rodada. Por fim, o meu terceiro e último atacante escolhido, que é uma aposta minha para ser o meu capitão, é o Gabigol, jogador do Flamengo, que joga fora de casa diante do Sport. Um jogo super importante para o Flamengo, que é vice-líder da competição. No jogo contra o Grêmio, o Gabigol fez um gol, deu 2 assistências e ia pontuar muito se valesse para o Cartola. Então eu acredito que ele consiga ter um bom desempenho diante do Sport também. O meu técnico escolhido foi o técnico do Atlético Mineiro, o Sampaoli, por ter 2 defensores e também o meio de campo. O time ficou custando 128 cartoletas. No gol, Fernando Miguel; na zaga, Júnior Alonso e Thiago; nas laterais, Guilherme Arana e Calegari; no meio de campo, Vina, Johan e Raul; no ataque, Yuri, Cano e Gabigol de capitão, e o técnico é o Sampaoli, o técnico do Atlético Mineiro. Peço pra vocês que eu gostaria muito de colocar o Claudinho também no meu time, porque ele tá vivendo uma ótima fase, pontuando e jogando demais. Então eu fiquei muito na dúvida de fazer uma dupla entre Patrick e Claudinho, ou Raul e o Yuri Alberto. No momento estou com o Raul e com o Yuri, mas quem sabe na atualização eu possa modificar essas 2 posições que eu comentei agora aqui com vocês. Lembrando que o time tem atualização no meu Instagram, @CamilaCCampos, e também na aba comunidade aqui do YouTube. Não esqueçam que o mercado do Cartola vai fechar apenas no domingo. Os jogos vão acontecer no domingo e na segunda-feira. Então não esqueçam disso, porque isso é muito importante. Vai que você acaba esquecendo e acaba não atualizando o seu time para a rodada. Estou aqui editando o vídeo para vocês e eu percebo que eu esqueci de mencionar sobre a Liga Clássica e também as 2 ligas mata-mata aqui do canal, então eu farei isso agora. Vou colocar o top 3 da última rodada da Liga Clássica, os resultados para vocês aqui ao ladinho, e também o resultado da minha Liga Mata-Mata número 5, que encerrou, e temos um campeão, que é o Leonardo, com o time Atlético Jaraguaraense. Então, meus parabéns, Leonardo, por conquistar o título aqui da Liga Mata-Mata do canal. E agora eu vou colocar os resultados para vocês da última rodada da minha 6ª Liga Mata-Mata e os próximos confrontos também. Dúvidas, sugestões, coloquem nos comentários, vou responder todo mundo e vamos trocar algumas ideias e informações sobre a rodada 33 do Cartola. Espero muito que vocês tenham gostado do meu time e da minha escalação para a rodada. Um beijo, uma boa mitada, fui!